Com certeza. E temos um casal de empreendedores aqui do nosso município, né? No ramo da atividade física, qualidade de vida. Sejam bem-vindos, Guto, Bruna. Obrigada. Estão Valeu. em casa. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Valeu. Vamos tentar conversar com essa galera aí e passar conteúdo para esse pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Convido vocês também a curtir esse vídeo e já poder compartilhar, né, esse conteúdo para outras pessoas, para os grupos da família. E sejam todos bem-vindos. O pessoal do grupo da academia lá já curte, já compartilha esse vídeo aí. Vamos divulgar, né, Felipão? Show de bola. Então, Guto e Bruna, conta um pouquinho da história de vocês para nós. Vocês são casados, né? Sim. Desde sempre estão empreendendo juntos. Como que é um pouquinho da história de vocês? Bem, eu sou formada em Serviço Social pela Universidade Federal do Paraná. Me formei em 2014. Mas antes disso, né, com 18 anos, antes de 18 anos eu fui babá, né? Com 18 anos eu comecei a trabalhar numa loja aqui em Matinhos. A primeira loja foi a Pague Menos. E eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas maravilhosas. A primeira empresa eu aprendi demais, né? Tive uma escola que eu sou muito grata a Deus pelas pessoas que passaram na minha vida. Não vou citar o nome de todos, mas eles sabem, né? Já cheguei um para um e falei assim, olha, lembra quando você me ensinou isso? Lembra quando você me ensinou aquilo? Né? Após isso, meu pai faleceu em 2010 e eu tive que sair da Pague Menos e fui trabalhar com a Elisete, da Natura, né? Que é uma pessoa também maravilhosa, minha madrinha de casamento. E eu aprendi muito com ela. Ela sempre me dizia assim, quando você atender os clientes, atendam como que aquela pessoa estivesse te dando uma oportunidade de trabalho. Porque eles não são meus clientes, eles são teus clientes. Uhum. E eu sempre colocava aquilo em ação, aprendi muito com ela sobre atendimento, sobre a história de vida dela, uma guerreira. Foi assim que aconteceu, né? Eu fui convidada e fui trabalhar numa multinacional hoje, que considero uma das maiores empresas de produto de cosmético do Brasil e do mundo. Uhum. Né? Hoje já está no mundo. E me formei na faculdade, mas sabia que a faculdade de serviço social em si eu não iria seguir. Né? Na época eu tomei a decisão porque não existia esse curso era somente fornecido pela PUC e eu fui pela oportunidade mesmo de estudar a profissão, mas sabendo que também não ia exercer. Fui trabalhar nessa multinacional, fiquei por 4 anos lá, aprendi demais, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas também maravilhosas, que me ensinaram muito. E eu lembro que uma das coisas que eu aprendi foi a ter meta, saber aonde você quer chegar. E eu aprendi lá. Eu lembro que tinha uma treinadora, que é uma ótima treinadora, uma líder maravilhosa, a Cláudia, e ela falava assim, quanto você quer ganhar? Quanto você quer ganhar? E coloca como meta e quanto você precisa vender. E eu bati ali todos os meus recordes de venda, né? E daí a gente teve a oportunidade, o Guto teve a oportunidade de abrir a academia. E a princípio eu fiquei trabalhando nos 2 setores. Trabalhava nessa empresa e trabalhava com o Guto. E chegou o momento, né? Até a gente estava conversando antes, que eu já tinha alcançado todas as metas nessa empresa. Pedi uma oportunidade de crescimento e na época ela falou assim, olha, eu não posso te dar uma oportunidade de crescimento porque você é a melhor vendedora, né, da loja. E se eu te tirar das vendas, a gente vai se sentir desfalcado. E ali eu senti que já não dava mais para mim, que eu precisava crescer e sabia o que eu queria empreender. Uhum. E comecei a estudar mais sobre o empreendedorismo. Fiz pós em gestão de recursos humanos, fiz pós em gestão de pessoas. Hoje eu sou graduanda em empreendedorismo, né? E sempre estudando, buscando e falando assim, não, eu quero empreender. Aí surgiu a oportunidade da gente abrir a academia, na época, em 2016. E eu fui trabalhar com o Guto, né? A gente fala, e ele fala assim que eu sou a dona do dinheiro, porque realmente eu tinha, não, falei assim, não, vamos junto e a gente vai e vamos investir junto e vamos iniciar o projeto junto. E a gente iniciou o projeto em 2016, né, na Avenida Curitiba, e a princípio era musculação,
com uma salinha de CrossFit, porque ele já tinha feito o curso de CrossFit. E fui eu que dei o nome Personal Cross. E um dia conversando um pouquinho a história antes, né? Ele me falou assim, tá, e como que vai ser o nome da nossa academia? Eu falei, bem, eu quero abrir um negócio que a gente possa oferecer um bom atendimento. E esse é o primordial, atender bem. E a gente vai trabalhar com uma modalidade exclusiva, que é o CrossFit. Então, vamos ser Personal Cross, personal de todos os nossos alunos. E aí surgiu o nome da Personal Cross. Perfeito. E o Gutão já trabalhava nesse meio acadêmico, já de academia, no caso, já desde sempre, né? Conforme você estava falando para nós antes ali, que teu negócio... Na verdade, assim, né? A minha história vem lá do interior do Paraná e eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu tive a oportunidade de ser atleta muito cedo, né? Então, para quem não sabe, eu passei pelo handball, né? Cheguei ali num patamar também de bem desenvolvido nessa modalidade. Depois eu fui para o atletismo e também nos esportes individuais. E daí depois, na sequência, eu já fui estudar educação física. Então, nesse projeto, toda a vida eu já me via hoje pensando em montar uma academia também, né? Então, eu passei por várias academias, trabalhei aqui na cidade de Matinhos, tive a oportunidade de trabalhar em várias academias aqui na cidade. E quando eu vim lá do norte do Paraná para cá, eu queria tentar mostrar meu trabalho. E aí passei por algumas academias, graças a Deus, também tive bons profissionais aí, bons professores que me deram oportunidade aqui na cidade de Matinhos mesmo. E fui galgando meu nome na cidade, né, o meu trabalho, né, me esforçando no meu projeto. E depois veio essa oportunidade de montar o meu próprio negócio. E na época, né, como eu falo pra Bruna que ela é a dona do dinheiro, porque, né, cara, eu tava no começo, vindo de uma cidade diferente, e aí a gente teve que unir forças para poder montar o nosso projeto. Mas em questão de vocação para ser profissional de educação física, eu sempre tive isso na minha cabeça. Também pela minha história, né, no esporte, em outros esportes, né, depois logo na sequência, eu com 17 anos já trabalhava numa academia. Então, a minha história ela começou muito cedo. Com 17 anos, eu trabalhava na recepção de uma academia, lá na cidade de Goiânia, da onde eu venho, né? E aí, fui trabalhando em várias academias, já fui estudar educação física, também já tive a oportunidade de estagiar em várias academias, e tudo pensando nessa área. E sempre focado em aprender sempre mais. Então, uma oportunidade de um curso diferente, eu ia lá e fazia. Uma oportunidade aparecia uma coisa, eu ia lá estudar. Sempre me capacitando para tentar chegar num nível diferenciado. E o bacana, assim, eu recebi, conversando com uma amiga minha, ela falou assim, olha, vai ter um tal de curso de CrossFit. E ele, como sempre gostou de estudar e fazer curso, eu falei, olha, vai ter um curso em Curitiba de um tal de CrossFit. Ele, mas o que é o tal do CrossFit? E ele foi, né, e essa história é muito bacana, a gente conta pra todo mundo. Você vê numa época que não estava nem difundido ainda, era algo que estava bem há 10 anos atrás. 10 anos atrás, né? 10 anos atrás, muito só no mundo da musculação. Eu cheguei a trabalhar com atleta de bodybuilder, né? E dentro da musculação eu estava enganjado nessa área também. Então, quando surgiu a oportunidade, eu falei, cara, vamos lá fazer esse tal de CrossFit aí para ver o que há, né? E eu, toda a minha vida no trabalho da musculação, nas salas que eu treinava, que eu trabalhava, o meu estilo de treinamento ele já era mais dinâmico. Eu não trabalhava com os meus alunos personalizados ou até mesmo com a galera da academia, do grupo que treinava comigo. Já não era muito mais específico ali, aquele tempo parado naquela máquina e tal. Então eu já sempre fui muito dinâmico na minha instrução. E isso veio dos meus outros esportes que eu praticava, da minha base esportiva. Né? Tive excelentes profissionais que me ajudaram, treinadores mesmo. Então eu sempre pegava esse feeling desses caras. E aí fui fazer o curso. Quando eu cheguei para fazer o curso, aí foi um mundo totalmente diferente. Então eu tive, né, lá com 113 quilos, fui fazer o curso de CrossFit, né, relativamente meio travado na mobilidade e tudo mais. Mas eu achei muito bacana, porque era uma coisa que parecia que eu estava buscando, aquilo ali mesmo. E eu realmente me encontrei naquele dia. Estava alinhado com o teu propósito. Com o meu propósito. Praticamente eu me senti, eu falei, cara, isso aí é diferenciado, cara. E eu vou levar para minha cidade e vou tentar expor isso aí para pessoa. Na época eu trabalhava numa academia. E aí eu expus isso, tive um pouco de dificuldade no começo ali
E aí só tive, de fato, a oportunidade de mostrar o meu trabalho, mostrar o CrossFit, montando o meu próprio negócio. Que a princípio, né, o Felipe, que tem agora também trouxe essa inovação para a cidade do teu empreendimento, as pessoas, eu não sei se você encontrou isso, né, essa dificuldade, ou se encontra, né, fala assim, não, isso aí é uma modinha, isso aí vai pegar e você vai investir tanto para quê? Então a gente tinha essa dificuldade, assim, você vai investir, você vai trabalhar, mas isso aí vai acabar, vai durar um tempinho e vai acabar. E a gente não, a gente falou, não, isso aqui não vai acabar. Isso acreditaram mesmo do negócio, né? Isso aí faz todo sentido que a Bruna falou, né? Porque quando eu já jogo beach tennis desde 2016, né? E quando eu vim embora para Matinhos, que eu vim em 2016, foi quando eu tava começando a jogar. E, cara, o beach tennis é um dos esportes que mais cresce no Brasil. Sim. E aí, passava o tempo, passava anos, eu falava, cara, eu quero montar alguma coisa aqui. Até que chegou o momento, no passado, que eu conversei com o Lucas, ele comprou a ideia de a gente montar. Quando a gente começou a levantar o barracão ali, teve inúmeros comentários. Meu Deus, vocês são loucos. Uma localização como essa, fazer um negócio desse aí. Tipo, nessa linha, é modinha. É modinha. Aí hoje o pessoal passa lá e vê... Lotado, cheio, né? lotado, Fala, pô, vocês venceram o meu comentário. No começo eu tive muito disso. Porque eu, na época, né, eu, a Bruna, o professor Valdecir, que está comigo desde o começo, que é uma pessoa fantástica, que eu aprendo com ele diariamente. São 57 anos. Ele também se reinventou com 50 e poucos anos de idade. Quando eu chamei ele há 7 anos atrás, ele tinha 50, né? 50 anos. Aí fui lá, conversei com ele. Falei, prof, eu quero abrir uma academia e tal, já com formato na ideia do CrossFit, né? E aí ele me abraçou comigo junto. E nessa sequência a gente começou a ouvir os comentários. Comentários de pessoas que nem nos conheciam muitas das vezes, a gente ouvia falar. E também pessoas próximas também. Cara, isso aí não vai dar em nada, isso aí não sei o quê. E cara, o que eu senti quando eu fui fazer a capacitação, o curso, eu falei, cara, eu tenho que passar isso para as pessoas, né? Esse diferencial, esse tipo de trabalho. E aí, quando a gente chegou e sentou e conversou, falou, cara, todo mundo abraçou a ideia e essa a gente está seguindo até hoje. Maravilha. E me diga uma coisa, antes de vocês abrirem a academia, no caso, né? Quais foram os principais passos que vocês deram, né, para viabilizar esse negócio? E como que foi o processo desde a concepção da ideia até a inauguração, dar os primeiros passos assim da academia já depois de aberta? Como é que foi esse início? A concepção do projeto, da ideia, de dar o start e depois começar o negócio em si. Então, basicamente para falar do começo, né? Eu vinha de uma outra academia e aí eu tive a oportunidade de montar a minha, né? No começo bem humilde, com poucos equipamentos, né? Costumo dizer que a gente tinha mais espaço livre do que máquina dentro da academia, mas a vontade de trabalhar era gigantesca, né? No começo do projeto, com essa questão da dificuldade de adquirir, eu até comentei esse dia atrás com vocês, que há 10 anos atrás, a indústria fitness não estava girando diretamente para o CrossFit. E aí, para adquirir equipamento, era só por via de importação. E eu não tinha condição financeira. E aí, daí o que acontece? Eu não esperei o financeiro chegar. Eu sabia a parte técnica, didática, junto com o professor, eu e ele junto, nós começamos a trabalhar com o que a gente tinha. Cano de PVC, pneu de trator, e fazia aquele estilo circuito de treino, né? Para tentar enganjar o pessoal. E aos poucos, gradativamente, a gente foi comprando um pouquinho ali, um pouquinho aqui e construindo o que a gente tem hoje. E me diga uma coisa, né? Esse início, né, que vocês tiveram lá, esses desafios assim enfrentados, sabe? Porque realmente vocês começaram um negócio como você falou, com pouco equipamento. Sim. E tendo que difundir uma ideia que assim não era o que estava no mercado, não era o que se consumia até então, principalmente aqui no litoral. Eu lembro bem que estava tendo uma crescente grande em Curitiba, né? Estava tendo essa busca, principalmente nas capitais, mas aqui era algo assim que era meio esquisito, parece legal, mas como é que foi poder abordar essa novidade aqui no mercado, principalmente aqui no litoral? Eu acho que a Bruna pode falar melhor sobre isso, porque eu toda a vida fui do esporte.
Então, tudo Você já via a paixão, já tinha um negócio, já sabia o potencial. Eu costumo dizer que ali no nosso empreendimento, eu sou o coração e a Bruna é a razão. Então, acho que a razão vai falar nesse momento. Melhor, bem melhor. Então, assim, a gente teve uma sorte, Jonas, que estava muito na mídia, né? Certo. Assim como o tal beach tênis estava na mídia. Que exercícios eram utilizados para acelerar o emagrecimento? E se mostrava alguém tombando o pneu. Vocês vão lembrar disso? Sim. E era exatamente o que a gente fazia. Pegava pneu, tombava pneu, corria na rua, era burpee, era corda. E a mídia ajudou a gente também a divulgar nosso trabalho. Então as pessoas viam através das redes sociais e nos procuravam porque sabiam que ali era o único espaço que fornecia aquele produto. Né? Então a gente teve essa crescente. A gente tinha também muitos alunos de musculação, mas os alunos de musculação, quando vinham as pessoas treinando e tombando pneu e não sei o que, as pessoas acabavam querendo. Nossa, mas que legal. Eu lembro que eu convidei um aluno meu para fazer aula. Se ele estiver assistindo, acho que ele vai entrar na aula agora. E eu falei assim para ele, vamos fazer uma aula. Hoje ele é um dos atletas mais velhos do boxe. E ele falou assim... Não, obrigada. Eu cheguei outra vez, vamos fazer uma aula, vamos lá. E a esposa dele fazia aula. E ele falou assim, não. E quando ele entrou, hoje ele é um dos maiores, né? Tem o outro também. Graças a Deus a gente tem muitos alunos que estão com a gente 7 anos. Um dos maiores levantadores de peso do nosso boxe. Apaixonado pela modalidade, defende a modalidade. Então eu falo com ele até hoje. Lembra no dia que eu te convidei? E você ficou meio assim, ele falava assim, não, eu achei que eu ia perder mobilidade, dando risada, porque ele não tinha mobilidade nenhuma. Eu achei que eu ia perder bíceps, eu achei que eu ia isso, e dando risada, porque ele tinha também esse preconceito. Sim. Mas quando ele conheceu, vivenciou a modalidade, ele se apaixonou, assim como todos, né? E eu falo assim, que quem entra pro CrossFit... Quem faz uma aula, quem se entrega para a modalidade, quem conhece de fato a modalidade, quer aprender, quer ter instrução dentro do treinamento físico, não troca por nenhuma outra, né? E sempre vai gostar, ou se trocar, vai gostar sempre de uma atividade coletiva, de uma aula dada, né? Dessa importância que é do treinador estar instruindo, ou a atividade coletiva por si só. Acredito que toda novidade realmente tem essa barreira, né? De você poder... Eu acredito que o Felipe deva sofrer um pouco isso, porque no beach tênis, né? Muita gente, cara... Até inclusive eu tive a oportunidade de dar uma passada lá no campeonato que vocês estavam fazendo ali no final de semana, na arena. E aí conversando com os amigos lá, e eles falando, cara, eu tinha total preconceito. Eu falava que beach tênis, sabe? Aquela história toda que virou piada, né? Na internet. Sim. E aí o cara falou, cara, eu vim jogar uma vez e foi o suficiente. Nossa, eu fiquei viciado, quero jogar isso o tempo todo, não posso perder um campeonato, sabe? Então é legal essa virada de chave na cabeça das pessoas, né? E até o Daxon, que está nos acompanhando, tem bastante comentários aqui. Aí, ó. Tem um comentário aqui que o pessoal até... O Thiago Dodorico falou, até arrumou o cabelo hoje, hein, Guto? Deu tempo de cortar, Thiago. A vida é corrida, Thiago. Você sabe muito bem da vida que a gente vive lá. Mas o Daxon, que é um parceiro nosso, até ele é supervisor da Demicon aqui em Matinhos, ele trouxe uma frase aqui que faz todo sentido, né? Empreender é isso, enxergar o que muitos ainda não viram, mas depois da conquista o empreendedor sempre esteve certo. E todo mundo sempre acreditou nele. Depois que você vence, todo mundo... Poxa, eu sempre falei pra você que vai dar certo. Falei, começa esse negócio que vai dar certo, vai dar cara. certo. Eu tenho uma frase também que atrás de um CNPJ de sucesso tem um CPF que não desistiu, né? Porque por muitas vezes a gente pensa sim em desistir, pelas dificuldades que a gente encontra de trazer um negócio novo. Mas a gente não desiste, a gente vai, a gente enfrenta esse desafio, a gente respira, a gente deixa aquela noite passar e a gente se reinventa e a gente traz. E a gente, além de trazer uma modalidade nova, a gente também tem que se reinventar nela. Então a gente também tem que ter aquele espírito empreendedor, né, de buscar a novidade em cima da exclusividade. Então a gente precisa também buscar o que outras pessoas estão fazendo, o que o mercado, o que o mundo está falando daquela modalidade, né? Então a gente trazer novidade dentro da exclusividade. E eu ouvi uma frase até ontem, a gente fala muito sobre qualidade, né? Você entregar qualidade naquilo que faz. E eu estava vendo
um videozinho do TikTok até, que o rapaz fala, trazer qualidade é essencial, é obrigação do teu negócio. Tipo assim, se você não trouxer qualidade, você está morto. O que você precisa hoje em dia é algo a mais. É você trazer algo a mais. Só a qualidade não basta mais. Então assim, você tem que buscar... A qualidade é pré-requisito, né? Você tem que buscar uma excelência a mais, né? Que é o que vocês buscam num atendimento mais personalizado, né? No treinamento de vocês. E conforme o negócio foi acontecendo, né? Vocês estavam aí atuando no mercado ainda de forma mista, né? Com os equipamentos de musculação. Isso. E atendendo o pessoal ali no CrossFit, fazendo o circuito e tudo, né? E quais foram as mudanças necessárias assim na gestão do negócio e como vocês se adaptaram para acompanhar esse crescimento de vocês? Porque começou-se ali com um pouco de equipamento, aí foi se focando um pouco mais no CrossFit. Isso. E qual que foi essa virada de chave? Que momento que vocês perceberam assim, cara, eu acho que não dá mais para ir nesse segmento, vamos focar só nisso aqui, porque isso aqui é o negócio. Como é que foi isso? Jonas, a gente tinha as duas e a gente mudou para um lugar maior, né, que é onde a gente está hoje. A gente tinha medo de ser somente um box. E a gente passou por muito medo, muito medo. Tirar a musculação, a gente vai perder bastante aluno, nosso financeiro vai ficar... Como que a gente vai viver só de CrossFit? Será que vai dar certo? Será que não? Foram muitas noites em claro. Muitas noites em claro, pensando se ia dar, se não ia dar. Eu falo que a gente orou muito a Deus, pediu muito a Ele, e Ele foi mostrando. E o ponto-chave dessa amostra foi a pandemia. A pandemia caiu, aconteceu a pandemia, e a gente se viu sentado no sofá em casa, sem poder trabalhar, sem poder estar dentro do nosso negócio. A gente só tinha aquilo para sobreviver. A gente só tinha o nosso negócio que sobrevivia de mensalidade de pessoas que circulavam o nosso negócio, que estava totalmente proibido. A academia era totalmente julgada, não podia se fazer exercício, não podia estar em academia. E o que a gente ia fazer? A gente sentou no nosso sofá da nossa casa e a gente precisa fazer alguma coisa. Primeiro a gente começou a passar os treinos por telefone, pelo WhatsApp. Depois a gente viu e os alunos fazendo. Depois a gente percebeu, não, precisamos nos reinventar. Ainda não dá. Agora ele começou a baixar. Bom, o que vamos fazer? Vamos dar aula pela câmera do celular. E a gente ligava para os alunos e dava aula pelo celular. Os alunos buscavam uma anilha, um halter e eles acabavam treinando. E o que decidiu isso? Um aluno chegou na porta da box e falou assim, eu queria tanto levar a extensora para casa. Falei, pois é, mas a extensora tem 400 quilos. Eu até brinquei com ele, né? Porque a gente estava nesse período, né, de virada de chave. Eu já estava mentalizando e tentando, né, fazer acontecer alguma coisa, porque a gente precisava. Daí, de repente, o aluno fez esse comentário. Eu falei, cara, pode pegar. Pega o equipamento e leva, não tem problema. Entendeu? Como nossos outros atletas, alunos, estavam no treinamento, né, que a gente estava passando, dando aula online, e estava todo mundo interagindo nos grupos que a gente tem e tal. E aí foi onde que eu peguei e falei assim, cara... Foi o divisor de águas. Foi o divisor, cara. A gente daí se tornou apenas a box personal cross. Para mim, trabalhar em 2 setores estava difícil, gerir tudo isso, né? E aí foi onde, cara, vamos ser exclusivo da modalidade, vamos fazer isso aí, porque a galera toda... Né? E uma coisa que é importante falar, que eu acho que vale a pena falar, por a gente dar as aulas nesse período de complexo que a gente viveu, a gente viu alunos pagando a nossa mensalidade. Pagando pelo serviço prestado. Pagando pelo serviço prestado. Então a gente trabalhou e a grande maioria do nosso público abraçou a causa e começou a pagar nossas mensalidades. E eu falei, cara, olha só, que público que a gente tem, que galera show, né? Que legal. Agradeço até hoje, gente, vocês que estão nos vendo, porque foi um período de bênção mesmo na nossa vida. Óbvio que o mundo estava virado de ponta cabeça, a situação era bem crítica. A gente era proibido de estar dentro do estabelecimento. Eu vivi um preconceito, uma situação bem complexa na época. Porque chegaram a tirar foto
Porque eu estava lá com a câmera, só eu dando aula, trabalhando sozinho dentro do ambiente. O pessoal tirava foto, tipo, querendo denunciar o meu trabalho. Mas eu falei, mas eu não estou em contato com ninguém, eu estou aqui quietinho no meu canto e dando aula pra pessoa na câmera. Eu falo que a gente toma muito Dorflex pra dor na cervical. Pegou a cervical, de tanto dar aula assim pra galera, corrigindo isso, corrigindo aquilo. Então foi uma coisa inovadora naquele momento. Sim. E a gente conseguiu vencer esse período e eu falei, cara, agora é CrossFit, não tem ninguém segura mais. E é genial isso, porque vocês ao mesmo tempo precisavam de uma resposta para mudar para ver se mudavam mesmo, viravam a chave, né? Então vocês precisavam de uma resposta e realmente a pandemia que veio aterrorizando todo mundo, né? Principalmente nos negócios, obviamente em questão de saúde, mas nos negócios todo mundo ninguém sabia o que ia acontecer, achavam que ia ser uma semana, duas, isso não vai passar de 15 dias, e quando foi o negócio foi aumentando, o desespero, todo mundo foi aumentando na mesma proporção. E aí vocês tiveram né, essa sacada, né, essa estratégia, né, Felipe? De, cara, vou começar a dar aula. E eu vejo que, né, pelo que vocês estão contando, que o aluno viu que falava assim, é justo eu estar pagando por um serviço que eu estou recebendo. E, sabe, e realmente todo mundo virou a chave junto. E aí vocês foram para esse negócio que era o que vocês queriam, que era o propósito de vocês. Sim. Isso é muito legal. Isso é um aprendizado e fica, eu acredito que de ensinamento para todos que possuem negócios, que às vezes estão passando em situações críticas, né, na sua empresa, de que pensar um pouco, né, ver que tipo de estratégia que pode tomar, porque às vezes a pessoa acha que, cara, por que está acontecendo isso com o meu negócio, sabe, começam a culpar a todos e no fim era a oportunidade para eles poderem virar a chave e falar, não, a partir de agora eu vou seguir esse caminho e aí a partir dali alavancar o negócio. E todo problema tem uma solução, né? Exato. Isso. Então, assim, às vezes você fica focado, você fica com aquele negócio dentro de você, com aquele problema gigante, e de repente fala, não, vou resolver esse problema. Na hora que você resolve, você fala, pô, mas era só isso. Então, assim, as pessoas não... Acho que é o medo, né, Felipe? O medo, né? O medo trava a gente. O medo é o maior problema. Será que se eu for aqui e daí não der certo, eu vou ter que, né... E daí falir, não é legal, né? Então a gente fica meio retraído. Então o medo impediu da gente tomar essa decisão e a pandemia veio como um divisor de águas e a gente conseguiu falar, não, agora nós somos a Box Personal Cross. E eu acho que a pandemia em si, ela trouxe até para o mundo das academias, para o mundo da qualidade de vida, uma importância muito maior. Eu vejo que hoje as pessoas se importam muito mais em cuidar da saúde. E não tanto em ficar bonito fisicamente, mas cuidar da saúde, estar melhor no dia a dia, né? Até vocês trouxeram um dado interessante na nossa conversa, que graças a Deus não perderam nenhum aluno durante a pandemia. Então, assim, isso foi importante. Isso mostra que realmente a atividade física, ela ajuda, né? Ajuda a sermos pessoas melhores nos nossos negócios, na nossa vida, na nossa família e também na nossa saúde, né? Que é o principal. Sim, isso aí. E principalmente depois da pandemia, eu não sei se vocês sentiram um aumento maior da procura das pessoas pela atividade física. Isso aí veio vindo devagar, né? Então, como teve um boom muito forte, né? E a própria mídia pegou muito em cima da gente, né? Dos proprietários de academia, né? E a gente lutou, né? Então é bom falar que naquela época a gente se uniu, né? Como os proprietários da academia aqui de Matinhos, tentando fazer reunião para tentar, porque assim, eu me considero um profissional da saúde. Eu gero saúde para as pessoas, né? Então, naquela época ainda ficou a pergunta: a educação física, o profissional de educação física, ele é profissional de saúde ou não? Assim como médico, enfermeiros e tal, né? Então, como a gente trabalha na área da prevenção, né, que é prevenir, né, bastante questões relacionadas a doenças mesmo, né? Então, eu fiquei naquela história. Então, eu acho que essa foi gradativamente aumentando por causa do que aconteceu. Não foi de repente assim, não. Tipo, a boom, que voltou e todo mundo foi para academia. Mas aos pouquinhos foi crescendo e hoje tá bem melhor já. Importante falar do desafio também financeiro, né, das instituições financeiras pós-pandemia. Então, a gente também precisava, para essa mudança, de questões financeiras. E a gente foi em vários bancos, não. Por fechando essa as questão portas. De que não sabiam também se iriam receber. Né? Então, para emprestar R$20 mil de uma instituição financeira era uma questão
muito difícil. E acredito que ainda nós estamos no caminho dessa melhora, né? Para poder fazer mais investimentos no nosso negócio. Ainda é muito complicado. A pandemia ainda deixou algumas coisas nas instituições financeiras que é difícil essa questão de empréstimo para melhorar, para ter o capital de giro, né? Então é uma coisa que a gente ainda tem que caminhar para melhorar um pouquinho mais aí para os empresários. E hoje em si a taxa de juros está muito alta, né? Exato. Então assim, o que está dificultando e a inadimplência, Exato. porque quando eles liberaram muito crédito durante a pandemia, então assim, teve muitas pessoas que conseguiram fazer dar certo, mas uma grande maioria acabou ficando inadimplente. Quando começou a vir os empréstimos, as contas a pagarem, e assim, alguém sempre paga a conta, né? Porque tem que se pagar essa despesa. Sim. Aí hoje você vai, qualquer empréstimo num banco é 2% ao mês, então assim, fica complicado. E eles estão cada dia mais diminuindo o crédito, né? Exatamente. Porque você tem que provar um monte de coisa. Provar várias coisas para você conseguir. E o dinheiro em si, o crédito barato é o que faz o mercado girar, o que faz o empreendedorismo girar. Né? Acaba que o pessoal fica segurando dinheiro em banco e não... Eu vejo que também teve um problema muito grande que muita gente tomou muito crédito na época de pandemia, até por, acredito que pelo receio, né, de estar com o negócio fechado. E na época da pandemia a taxa de juros era 2,75%, 3% aproximadamente, né? A taxa Selic, e de repente começou a escalar, e aí você vê hoje a taxa Selic, né, acima de 12%, 13%. Então isso, quem já estava com o crédito tomado tomou um baque muito grande. Exato. E aquele que precisou tomar hoje, na situação de hoje, não vai arriscar, né? Porque fica difícil, é um suicídio, né? Financeiro, né? E nesse ponto, até falando um pouco de negócio, né, financeiro, que é legal a gente falar, eu acho que as cooperativas em si são muito melhores. Sim. Para você correr atrás, né? Na questão do pequeno empreendedor, do microempreendedor. A gente partir para as cooperativas, o relacionamento fica mais próximo, né? Exato. Hoje no nosso município a gente tem 3 cooperativas de crédito. Então assim, eu acredito que o relacionamento fica mais próximo e você conseguir alguma coisa fica mais fácil. Sim, a gente conseguiu com uma cooperativa. Na época da mudança maravilha. a gente precisou e a gente foi acolhido por um banco de cooperativa. É importante também que você que está assistindo, que também não é associado acima, é importante se associar, né? Que a gente também consegue fazer muitos negócios, né? Consegue trocar experiência, consegue fazer muito network, a gente consegue trazer muito conhecimento dentro para o nosso comércio, né? Então, às vezes aquele problema que você precisa resolver, que você precisa de ideias, às vezes ele surge numa conversa, né? Você entendendo que você não está sozinho. A gente estava conversando agora pouco ali, né? Porque eu com o Guto, a gente tem visão, poxa, será que é só nós que passamos por dificuldade? Aí conversando, eu falei, não, é todo mundo, todo empresário. Você olha um empresário que, não, ele deve estar sobrando dinheiro lá. Não, gente, você não sabe o que está passando na vida dele, né? Então, o quanto ele tem que trabalhar, o quanto ele tem que poupar, conversando agora com o Felipe, né? O nosso é o depois, o que a gente recebe depois. Primeiro, a gente vai pagar todas as contas, os funcionários, aí depois a gente tem o nosso, né? Então, é essa questão assim. Então, é importante que as pessoas se associem, que a gente possa junto ter um comércio mais unido, mais forte, e a gente possa fortalecer a nossa união. E está aberto, né, para esses bate-papos, que realmente faz a diferença. O podcast da CimaCast surgiu numa conversa minha e do Jonas, um falando os problemas pro outro e falou, pô, o Jonas abriu os problemas dele para mim, eu vou abrir os meus para ele. Exatamente. Também. Então assim, daí você pensar na solução fica mais fácil, né? Exato. Quando você começa a compartilhar e realmente a associação comercial faz toda a diferença nesse sentido da gente abrir as portas para os associados estarem lá e se relacionarem. Exato. Eu acho que é o supra-sumo, né, porque as pessoas falam, o que eu ganho sendo associado? Cara, o principal ganho é o relacionamento. Exatamente. Isso é o mais importante. É você estar no meio das pessoas que vivem os mesmos dramas que você. Exato. Com certeza. Porque nós, como empreendedor, somos guerreiros, né? Porque, cara, a gente tem que pensar em imposto, substituição tributária, em funcionário, em equipe, em gestão. E daí depois pra gente ver nosso lucro, estoque.
A gente tava conversando com um amigo nosso ontem que tem negócio nos Estados Unidos. Ele falou, cara, lá é tão simples. Ele até comentou assim, o empresário que ele é empresário no Brasil, ele é empresário em qualquer lugar do mundo, porque os desafios são inúmeros. E a gente pensando assim, a gente dá emprego, né? Tem emprego. Quantos empregos você hoje, né, oferece? E mesmo assim a gente... É tudo muito difícil. É tudo muito difícil, é tudo muito suado. Tem que pensar muito. Tem que se inovar, tem que estudar. Tem que estar sempre conversando, conhecendo, buscando. E isso é uma questão... Tem que amar muito, né? Assim como qualquer outra profissão, tem que amar muito. Justamente. E até tocando um pouco nessa questão de senso de comunidade, né? O CrossFit ele é muito conhecido por ter uma forte comunidade, né? Uma forte comunidade de praticantes, de pessoas que amam esse esporte, né? Como que vocês cultivam essa sensação de comunidade entre os alunos da academia? Então, basicamente, né, as aulas já é coletiva, né? Então, são aulas em grupos e a função dali nós como treinadores, né, é tentar, mesmo em grupo, a gente individualizar. E tá muito na acolhida. Essa acolhida que é feita primeiro lá na recepção, depois vai ser feito com o treinador. Então o aluno ele já se sente acolhido nessa comunidade. E aí depois que acaba o treino, tem a resenha, né? Então assim, por ser em grupo, você começa a ter essa relação interpessoais. E o treinador tá ali para também fazer com que a parte técnica seja transpassada, mas também tá ali para fazer uma brincadeira, dar uma descontraída, porque hoje, nesse contexto de senso de comunidade, eu costumo dizer que a gente tem os atletas da vida, né? No nosso box lá e em todos os boxes de CrossFit, são os atletas da vida, porque eu tenho pessoas de todas as áreas, entendeu? E ali uma porcentagem, realmente o esporte CrossFit tem alguns que vão para a parte de competições, vão se desafiar em eventos e tal, mas a grande porcentagem dos alunos são pessoas comuns. Então, eu como treinador, para estar desenvolvendo isso aí, tentar fazer com que seja um pouco mais confortável para todo mundo. Porque é óbvio que você tá, por ser comunitário, você tem do teu lado um atleta levantando um monte de peso e a pessoa do lado só com um bastãozinho de PVC. Então, você tem que tentar fazer com que tudo isso gire de uma forma um pouco mais harmônica, mesmo no diferencial entre uma pessoa e outra. E uma das coisas que eu aprendi na capacitação é tentar organizar o local, né? Tipo, você vê o cara que acabou de terminar o teu treino, ele terminou primeiro que você, ele olha pra você e fala, bora cara, você consegue mais uma. Então esse senso de comunidade que o CrossFit também trouxe muito pra nós, assim, e ensinou bastante. Por mais que você tá mais avançado, você vai terminar o teu e vai tentar ajudar aquele que tá chegando agora. Uma coisa que tem dentro do próprio CrossFit, nessa ideia de comunidade, de todo mundo se ajuda, né? Todo mundo cansa junto, né? A minimizar os egos, né? Aqueles egos tipo aflorado aí e tal. Então a gente vê que, tipo assim, você vai estar olhando pro lado, o cara vai estar deitado no chão, cansado igual você. Né? Outra coisa onde eu já vi isso acontecer muito em evento, em competições, que tá lá o cara que terminou a prova, tá lá na frente lá, terminou. Mas, cara, o público tá todo olhando para aquele que tá ainda para terminar. O último tá sendo mais aplaudido que o primeiro. Então isso para mim foi muito bom. E na nossa comunidade lá no box é assim também. Então o cara tá lá terminando o treino dele, o outro tá lá batendo palma, vai, você consegue, mais uma. Então acho que essa acolhida aí da comunidade CrossFit, ela veio muito forte por causa disso mesmo. A superação vale mais que o primeiro lugar, né? A superação, Perfeito. justamente. Exatamente. Porque eu vejo isso muito na corrida também, né? Sim. Isso. Eu lembro que eu fui participar de uma prova, a primeira prova de corrida que eu fui fazer foi 16 quilômetros. Nossa. Lá em Morretes. Eu nem sabia que Mas você pensa já tinha no feito essa loucura. arrependimento. 16K, 16K. E a hora que chegou, eu vi a plaquinha 8 quilômetros. Nossa. E veio um senhorzinho, devia ter uns 70 anos mais ou menos, e ele chegou do meu lado e falou, vamos que eu vou junto com você. E ele já vivia na corrida e tal.
E daí, de repente, veio uma outra senhora, viram que eu tava quase morto ali. E, cara, e foram junto comigo até o final, tipo assim, não pensaram na prova deles e pensaram na minha superação naquele momento. Legal, Exato. né? Então, esses esportes, eu vejo muito isso no CrossFit, né? Eu tenho minha cunhada, meu cunhado gostam muito disso, minha prima. E eu vejo algumas provas que tiveram na praia ali, que o pessoal fica ali, todo mundo nem se preocupa muito com quem tá ganhando, mas se preocupa com quem tá Se superando, né? Se superando a fazer. Superação, né? A palavra é justamente isso. Hoje aconteceu uma coisa lá dentro da nossa sala, que é um dia específico que eu planejei a aula, né? Durante um mês inteiro a gente trabalhou a parte técnica, né? Bastante técnica, repetição em cima de repetição para tentar manter um padrão correto do movimento. E aí tem o final desse projeto, que foram 4 semanas treinando. Hoje deu a data da gente se testar. E aí, tá, mas como testar, sendo que eu ainda estou aprendendo? Sim, daí uma aluna nossa, do lado, teve um aluno, atleta, levantou lá 90 quilos. Aí todo mundo ficou olhando para ele, olha, o cara levantou 90 quilos. Daí ela pegou, ela tá chegando agora, há pouco tempo, ela levantou 24 quilos. E ela ficou tão alegre pelo 24 quilos. Então não é a carga, é a superação pessoal. Aí depois a gente tem um aplicativo lá, né, na nossa sala, e que a gente posta o resultado, né? E aí ela falou assim, não, mas eu acho que não vou postar o meu. Eu falei, mas por quê? Foi o teu resultado, 24 quilos, o teu primeiro de muitos que virão. Ela, então vou pôr então. Ela foi lá e postou 24 quilos dela, entendeu? Legal. Então aí que tá, é a superação, né? Não é somente a performance, né? Mas eu acho que isso que é bacana. Superação é o mais importante, sem sombra de dúvidas. Né? Tem umas mensagenzinhas aqui bem legais. O pessoal gosta bastante de vocês lá, hein? O pessoal tá interagindo bastante aqui, eu tô só acompanhando aqui também. Vou comentar algumas aqui. A Desirê, primeira dama do nosso parceiro. Ela falou que vai começar segunda-feira. Olha só, olha ela prometeu aí, eu vou esperar, olha a intimada, hein? Casal inspirador, sucesso sempre. Aqui a Mari também. A Mari, minha amiga do coração. Rapaz, essa menina treina, hein? Dá preguiça só de ver ela treinar. Conversa todo dia sobre treino. Ela colocou aqui, né? Falando nessa questão da coletividade, os profissionais que conquistam diariamente nossa mente e nossos corações. Ih, ó, coisa Obrigada, boa. Mari. O Leandro Franco, reclamo todo dia durante o treino, mas não abandono a boxe e o crossfit. Que bom, Lê. Obrigada, Lê. Ó, o pessoal elogiando o clima organizacional da boxe. É ótimo. E realmente isso é uma coisa que faz a diferença nas empresas, né? O clima organizacional, como que tá o ambiente, a energia daquele lugar no dia a dia. Show de bola. E pelo jeito vocês conseguem fazer com excelência. Tentando melhorar cada dia, né? 1% por dia. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acredito que vai para a parte da razão, para a Bruna aqui. Vai lá. Administração eficiente, ela é essencial para o sucesso do negócio, né? Como que vocês delegam, no caso, as tarefas e as responsabilidades dentro da academia e como a divisão de papéis entre vocês contribui para uma gestão mais eficaz? Eu costumo dizer que a gente está no processo de melhorar a cada dia a nossa gestão. Quando eu percebo que algo precisa ser mudado, a gente pensa, eu sou da questão de pensar muito. Então, eu tenho uma decisão para tomar, eu falo que eu não tomo decisão de cabeça quente, embora eu seja meio explosiva, mas eu não tomo decisão de cabeça quente. Eu procuro pensar uns dias, eu vou no meu tempo, eu vou vendo o que eu preciso mudar e ainda a gente está num processo de melhora a cada dia. Hoje, como funciona a nossa gestão, eu faço toda a parte administrativa e financeira, né? O Guto e o professor Valdecir com toda a parte técnica do box. Montagem de aula, eles têm cada um o seu cronograma de montagem. O Guto é professor de levantamento de peso olímpico, que é na segunda-feira, ginástica da ginástica olímpica, né? O professor Valdecir, ele é responsável pelas quartas-feiras, que são Metcon, né? O Metcon é uma aula cardio. Quinta-feira do Powerlift é o Guto, também que é professor, e sexta-feira o professor Valdecir, que vem com os desafios, porque sexta-feira é todo dia de desafio. A gente junta todas as técnicas da semana e coloca na sexta-feira. Então a gente organizou desse jeito. Como que a gente chegou nessa organização? Não foi desde que abriu a Box Personal Cross, não. A gente foi vendo e eu fui vendo que precisava melhorar, que a gente precisava trazer grade melhor e organizar mais o processo. Começou primeiramente as aulas cardio chamando o HIIT. Depois o HIIT
caiu, né? Já não se falava mais em HIIT e a gente veio pela parte mesmo técnica do CrossFit, que são os treinos Metcon. Então a gente foi organizando. Então segunda-feira todas as aulas do box, levantamento de peso olímpico. Então todas as aulas são nesse padrão. E a gente foi organizando todo o cronograma do box desse jeito. Então a gente administra mais ou menos assim. A gente quer melhorar muito ainda, a gente tem muito que melhorar, eu costumo dizer. Hoje, esse ano, ainda entrou mais uma grade de aula, que é o Endurance, que é um treino, além do treino desafio, tem um treino extra, o pessoal treina quase 2 horas de resistência. Sim. É o treino de resistência. Então, eu vi que precisava, que existia já existia alguns alunos queriam esse tipo de aula, e então eu falei, vamos colocar na grade. A grade que tem de mais espaço. Para quem não conhece o CrossFit, a gente trabalha com horário, tá? O horário 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 15 horas, 17 horas, 18 horas, 19 horas e 21 horas. Então, a gente tem toda essa organização, né? Então, eu sempre trago essa novidade em questão de aula, lanço para eles se organizam para a montagem, né? E eu fico com toda essa parte administrativa, né? Pagar conta, ver o que precisa comprar, a parte financeira, pagamentos, né? É basicamente assim que a gente trabalha na questão administrativa. Bacana. E me diga mais uma coisa também em relação a esse trabalho em conjunto de vocês, né? Que não é fácil, né? Trabalhar em casal. Uhum. Mas, assim, quais são os aprendizados, né? Que vocês, como casal empreendedor, tiveram nessa jornada de administrar a academia? Uhum. E como esse aprendizado ele influencia na tomada de decisões atualmente? Eu costumo dizer assim, eu falei, Guto, mas você nunca pensou em ser mais nada na vida? Você sempre quis ser professor de educação física? Cara, você podia ser veterinário, trabalhou com veterinária. Você não foi veterinário? Ele, não, mas que eu gosto de ser professor de educação física. Então eu falo assim, que eu invisto nele, né? Certo. Então ele é apaixonado por aquilo que ele faz, o professor Valdecir é apaixonado por aquilo que ele faz. Então, é basicamente assim. Então eu vejo que eles gostam disso e isso acontece, a Box Personal Cross acontece devido a essa paixão, né? Não é fácil a gente administrar isso em casal, né? É muito complicado. Ainda a gente está no processo de até se tiver um podcast que fale sobre como que separa a vida profissional da vida pessoal, eu preciso assistir. Vocês me indiquem aí, por favor, nos comentários. Porque ainda a gente está numa fase de como separar essa questão. Esses dias a gente foi numa festa junina e eu estava com 2 alunas conversando sobre trabalho. Eu falei, mas aqui, vocês estão conversando sobre trabalho aqui? E eu achei que era só na minha casa que a gente chegava do serviço, a gente conversava e é toda hora o serviço e de repente a gente deita para dormir e vem tal assunto e a gente conversa sobre isso. Então ainda a gente está no processo. Então se alguém tem alguma dica aí, por favor, nos ajude. E realmente eu acho que é muito delicado, né? Porque eu também tenho empresa familiar e o começo foi muito difícil, né? Quando meu irmão e eu começamos a administrar o negócio juntamente com o meu pai na época, a gente agia realmente como família. E esse foi um dos grandes problemas no início. Tinha muito atrito, porque tem a diferença de pensamento, tem a diferença de idade, né? Então, de visão de gestão, visão de negócio. E, a intimidade, então, né? A intimidade acho que é o pior. É o pior, né? É engraçado. Poder falar, né? É engraçado porque assim, se você tá com sócios, né? Pessoas que não são sócios, que não são familiares teus, você tem uma postura. Uhum. Às vezes o Felipe lá é meu sócio, por exemplo, e ele erra em alguma coisa ou toma uma decisão que eu não fui muito de acordo, e vou sentar e vou conversar com ele numa boa. Aí quando é familiar, a parte para a intimidade, e essa questão da intimidade é muito delicado, né? Então, eu lembro na época que, né, a gente teve uma luz assim para nós, assim, que foi o seu Osnil na época, que ele que foi o nosso mentor, né? Foi o nosso mentor. E ele chamou uma vez nós para reunião, nos chamou e falou assim, ó, vocês precisam tirar essa pessoalidade de vocês, de familiares, e deixar para fora da empresa. Aqui dentro não tem pai, não tem irmão. Aqui todo mundo, vocês são sócios do negócio de vocês e vocês vão tocar isso como negócio. Então assim, foi ali que a gente começou a gente tem que parar com isso. Vocês precisam parar às vezes de levantar a voz, isso, aquilo. Então foi um período de muito aprendizado, e hoje a gente toca o negócio de uma forma muito mais leve,
muito mais tranquila. Obviamente que às vezes acontece de você leva um pouco para o lado familiar, mas ainda assim é muito menos do que como foi no começo. Porque esse aprendizado foi constante. Né? Não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, um mês para o outro. E assim, já são 7 para 8 anos que nós estamos, né, nesse aprendizado constante, mas cada vez melhor, se torna cada vez mais sadio. Né? Então, isso é muito importante. Né? Acredito que seja muito importante. Isso vai amadurecendo com o tempo, né? Vai amadurecendo. Vai amadurecendo cada hora que você vê. Pô, dessa vez pisei na bola um pouquinho com a Bruna, pisei um pouquinho na bola com o Guto. Você trouxe até uma frase do Padre Marcos pra gente ali. Dorme. Amanhã você pensa. Amanhã você pensa do que você vai resolver. Dorme, respira, amanhã você fala o que você tem pra falar. A gente vem amadurecendo isso, né, gradativamente. Eu acho que nós estamos num período da nossa box agora, que nós estamos num processo de transição mesmo. Né, no caráter administrativo, no caráter de novos pensamentos, novos projetos que estão aí passando pela nossa cabeça. E essa relação entre eu e a Bruna veio melhorando. Teve períodos bem mais complexos e agora a gente já, com esse amadurecimento, atende eu a ouvir um pouco mais a razão, porque eu só na minha emoção, né, falando agora há pouco também nos bastidores, eu vejo uma coisa nova, eu já quero. Não, eu vou lá, quero fazer tal curso. Aí vai ver o valor daquele curso, é um curso muito caro. Aí eu quero fazer. Daí ela fala, não, opa, calma, não é o momento agora, né? Questões de materiais, eu quero mais material, quero isso aqui, quero aquilo outro. Porque eu quero fazer uma fachada nova. Nossa, que legal! Quero melhorar também a parte da minha aula, vai precisar desse equipamento, daquilo outro, né? Ok, beleza, também concordo que seria legal, mas agora também não dá, calma. Pé no freio. Então essa divisão foi amadurecendo mesmo com o tempo. E eu acho que se as duas pessoas, né, familiares, marido e mulher, quiserem estar ali à frente do negócio, a partir do momento que você consegue profissionalizar a relação do negócio, é muito mais fácil de dar certo. Afinal, a pessoa que você mais confia está do teu lado. Exato. A pessoa que você mais confia que está tomando frente do teu financeiro, que está tomando frente dos teus alunos. Então, assim, a partir do momento que você consegue separar e falar, Guto, 5 horas nós vamos para casa e vamos falar de outros assuntos. Né? Tenta fazer isso sempre. Mas o mais bacana disso, tem seus pontos negativos, mas o ponto positivo. Quando alguma coisa dá errado, a gente chora junto. Quando alguma coisa dá certo, a gente comemora junto. Né? A gente se olha, a gente vibra um pelo outro. Né? Então, isso é bacana da questão familiar. Então, a gente luta pela conquista do outro também. Né? Então, a gente torce pelo outro, a gente quer junto tá levando o nosso negócio a patamares maiores. Então, o que eu sonho, o que ele sonha para Box Personal Cross, é o que a gente idealiza todos os dias. Então, isso é o bacana. Difícil da separação do assunto que a gente acaba levando, às vezes, para dentro da nossa casa. Mas essa parte da conquista, né, de chorar junto, de se abraçar junto, é muito bacana. Perfeito. Me diga uma coisa, vocês poderiam, assim, às vezes, quem sabe, compartilhar com a gente quais são, às vezes, os planos de vocês para Personal Cross? O que vocês teriam em mente, objetivo aí para expandir o negócio, tentar difundir mais ainda essa modalidade, né? Que ainda tem muito a crescer, né? Hoje o sonho da Box Personal Cross é ser uma franquia, né? Ótimo. A gente temos muitas pessoas. Esses dias eu recebi no Instagram da academia. Oi, vocês são aqui do Cajuru? Falei, Cajuru? Vocês não tem uma box aqui em Curitiba? Eu falei, não, a gente é de Matinhos. Ah, tá. De Guaratuba. Eu recebo, agora parou um pouco, mas eu recebo muita mensagem. Nossa, a gente não tem crossfit aqui em Guaratuba. Eu tinha um aluno que ele vinha de bicicleta. Ele veio de a pé. Caramba. De Guaratuba. Nossa. Ele veio. Veio pessoas na temporada, vinha fazer uma aula. Não, eu queria fechar um mês com vocês. Mas eu não consigo porque a balsa, eu vou chegar atrasado, é muito difícil, é 1h30 pra gente atravessar. Então, tem um aluno, às vezes, que ele vinha e fala assim, tava com problema a balsa, né? Ele vinha de carro, ele falou assim, eu queria 2 vezes por semana, mas às vezes eu não consigo porque eu chego tarde do serviço e quando eu vou atravessar a balsa já foi, ou a balsa ainda não, é difícil. Ele acabou indo para Itapuá.
Então a gente vê que a gente necessita levar o nosso negócio para outras cidades, Até nosso porque- método de trabalho para outras cidades, né? Aí a gente está em estudo para que isso aconteça. Até porque eu que estou no mercado vendo, né, junto com o professor, e a gente vai para competições, eu frequento também outras salas de treinamento, e o feedback dos próprios alunos que vêm de fora na temporada, por exemplo, e vê nosso método que a gente construiu, por mais que existe todo um padrão, né, toda uma metodologia que já é meio que do CrossFit, o método BP Cross, que foi o método que a gente construiu ao longo desses 7 anos, ele é diferenciado. Então, desde da acolhida do aluno lá no balcão até na instrução das aulas. Então, essa construção, né, do plano de aula, que cada dia tem uma coisa diferente, esse mix trainer, né, que o aluno faz uma aula que ele fala assim, cara, nossa, lá onde eu treino não é assim. Falei, pois é, que na verdade aqui a gente misturou, né, o professor Valdecir, um pouco do professor Guto e as suas experiências particulares de cada um, e a gente não segue uma coisa engessada. A gente construiu isso do nosso jeito, do nosso perfil, entendeu? Então esse método BP Cross, que é o método que a gente passa lá, eu posso falar em alto e bom tom. É diferente, entendeu? Por isso que faz o sucesso que está fazendo, graças a Deus. E eu tenho essa vontade de tentar expandir para mais pessoas e passar isso que os nossos alunos sentem para mais pessoas. Perfeito. E é interessante porque vocês foram sentindo que houve uma busca muito grande em relação ao trabalho de vocês, né? E ter essa sacada de, nossa, a gente pode tentar levar o nosso negócio para outros lugares. Isso é importante, ter esse feeling, até porque vocês possuem hoje uma dinâmica que é de vocês, tem a assinatura de vocês. Sim. E vocês poderem padronizar isso. E começar, né, treinar, capacitar pessoas. Eu acredito que a franquia, não tenho dúvidas que daria muito certo no negócio de vocês, sabe? Eu acho que é uma sacada muito boa, porque se outras pessoas têm experiências em outras empresas de CrossFit, em outras academias, e conseguem enxergar esse diferencial no negócio de vocês, eu tenho certeza que só sucesso. É um projeto que a gente tem sempre em mente. E é importante, né? Porque é alavancagem, né? Hoje no box de vocês vão uma quantidade X, porque o Guto está dando aula, então assim, a nossa renda vai ser tanto. Não vou conseguir passar. Tem limite. É uma limitante, É limite. Então assim, a partir do momento que você começa a abrir franquias e tudo mais, você vai para o mundo, né? Com certeza. Fica ilimitado. E até aquela questão que a gente estava conversando antes, questão de férias, questão de ter o tempo para vocês, isso também vem em conjunto, né? Porque você acaba tendo, meu negócio está rodando e nós estamos aqui descansando um pouco. Para quem conhece a nossa rotina lá do nosso box, né? Ela é uma rotina bem complexa, né? Tem bastante carga horária de trabalho, né? E aí a gente está tentando fazer com que isso gira bem bacaninha para poder ter os nossos tempos também, né? Antes de nós passarmos para a pergunta final, eu acho que algo interessante da gente bater um papo rapidinho é a questão da importância da atividade física para o desempenho, né, do empresário, do colaborador. Então, assim, eu vejo que é necessário. A pessoa às vezes pensa muito em lucro, empresário em lucro, em trabalhar, em fazer as coisas, mas ele esquece que a parte física, a parte mental está muito aliada a isso. Então você acordar cedo, fazer seu exercício físico, ir para academia, se olhar no espelho e falar, cara, estou me sentindo bem. Você vai trabalhar com outro ânimo. Né? Com certeza. Então assim, fala um pouquinho dessa importância da atividade física para vocês, principalmente no meio empresarial. Então, basicamente a gente tem que partir do ponto de que o nosso corpo é a máquina, né? Eu vivo no meu corpo. Se o meu corpo não está bem, né, seja ele na parte funcional, né, de ir e vir, de estar presente nos lugares onde eu tenho que ir, não gira direito. E aí tem o fator mental, né, emocional envolvido também. Então a prática esportiva, o exercício físico, seja ele qual for, de qualquer área, ele vai só te trazer benefícios, né? Então você acordar cedo,
às vezes, dependendo do horário, fazer um exercício físico, ir para o teu trabalho, você vai estar mais conectado com o seu serviço, com aquilo que você vai estar fazendo. Então, eu acho que tanto para os colaboradores, né, que são os funcionários, quanto para o gestor, é indispensável você praticar um exercício, um esporte para cuidar da tua saúde. É tudo positivo, né? São hormônios positivos que vão estar dentro do teu corpo, né? O teu corpo vai estar funcionando melhor para você gerir o teu negócio. Acho que falando sobre performance dentro do empreendedorismo, né? Se você quer atingir patamares maiores dentro do teu negócio, você tem que começar cuidando de você e tendo uma válvula de escape para que isso aconteça. Né? Então, você tem que ter aquele momento onde você alivia teus pensamentos para que você possa ir na tua empresa e conseguir produzir melhor. Né? Então, se você não tem saúde, não tem mental, você não vai ter uma empresa de alta performance porque você não consegue. Né? Tem algo te impedindo. Então, a gente precisa entender que a gente precisa cuidar de nós. A gente precisa ter maior mobilidade, né? A gente precisa ter um músculo mais forte, a gente precisa ter um sistema cardiorrespiratório muito melhor, né? Então, por mais que você não goste, por mais que você fale assim, não gosto, mas eu necessito até eu me acostumar. Porque depois que a gente se acostuma, a gente sabe que aquilo tá na nossa rotina, que eu tenho que acordar de manhã. Vamos dar um exemplo, que é a pessoa que treina de manhã. Tem que acordar de manhã, vou tomar meu café, vou fazer meu exercício, vou trabalhar, vou vir para casa, vou dormir melhor. A minha rotina vai estar melhor, a minha performance vai estar muito melhor. Então, quer patamares maiores hoje para o teu negócio, comece cuidando de você. Perfeito. Bom, e por fim, que conselhos vocês dariam para casais que estão considerando empreender juntos e administrar um negócio próprio? Esse é bomba aí. Então, se cada um tiver o seu setor e respeitar o seu setor, dá certo. Né? Então, eu fico com a parte administrativa, eu não me meto na aula dele, ele não se mete na parte administrativa. E o que a gente está tentando buscar, não levar isso para dentro da nossa casa. Lá na nossa casa a gente é uma coisa, e é um desafio, né? É um desafio muito grande. Lá na nossa casa a gente é uma coisa. Dentro do nosso trabalho a gente é o profissional. Lembrando do que você contou, da tua experiência em família, né? Entender que somos profissionais e que ali a gente é colega do trabalho, a gente é sócio, a gente é parceiro do trabalho. Na nossa casa a gente é família, no nosso domingo de almoço a gente é família. É uma dificuldade, não é fácil. É fácil falar, mas é difícil aplicar. Exatamente. Mas a gente tem que trabalhar para que isso aconteça dentro do relacionamento com o casal. Eu acho que também o principal, né, é o respeito, né, entre o casal e justamente deixar isso bem claro, que você vai fazer essa parte e você vai fazer essa parte e tentar respeitar cada um na sua parte. Então, acho que o nosso lado ali, ele vem funcionando por essa questão. Eu deixei e na verdade ela é a maior responsável para toda essa parte administrativa e eu no meu setor, onde é a parte prática, teórica ali de transmitir o conteúdo do nosso empreendimento. Então, eu acho que respeitar justamente esses dois setores foi o crucial para nós dois, assim. Perfeito. Posso mandar um abraço pra galera Mas que tá mandando lógico, mensagem? deve mandar. Josi, um abraço, Josi, falando sobre o clima, né, organizacional da Box Personal Cross. A Renata, a nossa primeira aluna. A Renata é a aluna mais velha do Box. Olha falando aqui. assim, ó, minha segunda casa. O Leandro, né, Franco, falando, mande um salve aí pros RX da resenha. Eles terminam o treino deles 7 horas da noite e eles ficam até as 9, viu, mulherada? Eles ficam lá na box, conversam. Às vezes na sexta-feira eles levam uma cervejinha, tomam uma cervejinha pós-treino. Olha só. Então, é bem bacana. A Fran, né, tenho muito carinho pela família Box Personal Cross, né, minha amiga de infância, que é minha aluna hoje. A Carla, falando muito legal saber a história de mais uma empresa que é de sucesso na nossa cidade, e mandando um beijo, um abraço para todos que estão aqui online assistindo, compartilhando, né, esse vídeo e conhecendo um pouquinho da nossa história, da história da Box Personal Cross. Perfeito. Então, chegamos ao fim de mais um AcimaCast. O tempo passou tão rápido, Pois a é. conversa foi muito boa, muito produtiva. Agradeço, né? Nós que agradecemos o convite. Muito obrigada. Vocês estarem aqui com a gente. Tenho certeza que teve vários insights legal para os empreendedores na nossa conversa.
E como falei anteriormente, a Associação Comercial está de portas abertas. Obrigada. Para vocês e para todos aqueles que quiserem estar conosco. É muito importante ter os empresários juntos com a Associação Comercial. Sim. Então, estamos de portas abertas para vocês. Bom, também agradecer a vocês, o Guto, o Bruno, obrigado por terem compartilhado conosco. E agradecer o pessoal que está em casa, que também ficou aqui na live. Eu vi, olha, foi uma presença maciça hoje, né? Foi bacana. Batemos recordes. Ai, que bom. Hoje batemos recordes. A comunidade ajudou aí, hein? Maravilha, hein? Viu? Isso é uma comunidade unida, né? Impressionante. Viu só? Tô vendo que a gente vai ter que começar também a fazer um crossfitinho. Viu só? Fazer um instrumental. Ver se aguenta. Ver se aguenta primeiro. Mas só agradecer a todos mesmo, todos que foram conversando aqui na live. A gente promete que nas próximas vamos tentar cada vez mais interagir com o pessoal, ler as mensagens, porque isso é muito importante, isso dá dinamismo para o nosso podcast. E é isso aí, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigado a todos. Valeu. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigadão por ter ficado com a gente aí. Queria só, antes de finalizar, agradecer nosso parceiro Sedoski, que abriu as portas para a gente, um trabalho sensacional. E para o pessoal, a comunidade de empresários, né, que além dos serviços de estúdio, quiserem também serviços de publicidade, nosso amigo está à disposição. Parceiraço. Show. Fechou? Obrigadão, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau.